Tá, tudo bem, Diogão? Tudo na tranquilidade? De boa. Consegue me ver? Consegue me Áudio e ouvir vídeo, tranquilo? aqui estão ok também. O meu também tá bom aí, tá conseguindo ouvir legal? Tô tranquilo. Show de bola. Galera entrar. Vamos lá. Ligações. Boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou diretor da PPC, Personal Psicocare. Hoje é a nossa entrevista da tarde, né? É com o nosso querido amigo aqui, Adam Garrido, lá da Aqui Sem Resposta. Ele vai falar um pouco dos ministérios dele, dos trabalhos dele, dos nichos dele. E acho que vai ser muito edificante, com certeza. As nossas orações deram certo, essa parceria tá valendo agora, né? E Amém. Deus está na frente de tudo, dando nossa direção. Então vamos lá. Quero conhecer um pouco do Adam, tirar um pouco da parte do ministério, assim, as primeiras perguntas. Mas Adam, se apresenta um pouquinho pra gente aí, só avisando pra galera que vocês podem fazer pergunta pro Adam. Qualquer coisa que tiver ao nosso alcance, ele vai conseguir responder tranquilamente. Vamos lá, Adam. Diogão, então, para me apresentar, eu gosto de me apresentar por ordem de importância, né? E o meu nome é Adam, eu sou cristão, creio em Cristo Jesus, creio na obra de redenção de Cristo na minha vida. Eu sou casado com a Marcela, que está aqui do meu lado, com a Maria Flor, que tem 3 meses, tá chatinha hoje, que tomou uma injeçãozinha, então tá bem dodóizinha. Se vocês ouvirem ela chorando aí, é por conta disso. Sou formado em Educação Física, sou membro da Cristo Resposta. Me lembro que quando eu estava no segundo ano da faculdade, quando eu realmente me posicionei, eu tinha me convertido com 18 anos, mas no segundo ano da faculdade eu estava bem envolvido com as coisas de Deus e me lembro de falar com o meu pastor Luizão que eu queria trancar a faculdade de Educação Física porque eu ia fazer teologia. E o meu pastor Caramba. falou, não, 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 termina o que você começou, a tua família está investindo em você. E ali eu terminei a faculdade de Educação Física, estudei mais 2 anos e comecei a trabalhar na área desde que eu estava na faculdade, já estava fazendo estágio. E eu vejo que muitos dos meus ministérios estão entrelaçados com o meu trabalho, muito daquilo que eu tenho de rede de influência, rede de amizade, está envolvido com esporte. Então tem sido um tempo abençoado, esse tempo que eu tenho estado com Cristo, e eu creio que Deus ainda há de fazer grandes coisas. Adam, você tem quantos anos? Cara, eu tô com 30 e alguns, tá ligado? Eu parei de contar, tô com 31, 33 anos, cara, 33 anos. E como sua família te vê, os pais, a mãe, a sua esposa, pequenininha ainda nem tanto, né? É. Mas como que ele te vê, por exemplo, um cara carinhoso, dedicado no que faz? Como que é? Cara, eu sempre tive muito apoio da minha família, mesmo dos meus pais, tanto no que se diz respeito à educação física, né, quando eu escolhi essa profissão, fazer essa faculdade, também com relação à minha área ministerial, né, e assim, eu acredito, ele tá perguntando, amor, como é que eu sou para minha família. Eu falei 33, eu tô com 34, ela já tá me corrigindo aqui, ó, 34. Tá novo, pô. E ele Tá tá novo. perguntando se eu sou alguém carinhoso em casa, amor. Muito. Ela falou que muito. Cara, eu Tá bom. acredito que a palavra de Deus diz que o noivo tem que morrer pela noiva, né, cara? Então, eu tenho esse objetivo, É, assim, de servir a minha esposa, de ser de servir a minha pequena também, mas principalmente de ser referência, né? O meu grande temor é eu pregar algo que eu não vivo. E se tem alguém que serve de termômetro é a minha esposa, né? Porque ela é a pessoa que eu tenho como lógico. mais próxima, minha melhor amiga. Então, quando eu estou pregando e estou vivendo, ela é o meu maior termômetro e Deus usa ela também, às vezes, para dar uns puxão de orelha, mas estamos na graça, na misericórdia e Legal. perseverando. Já disse que na Bíblia que o homem é o cabeça e a mulher é o pescoço. Então ela que dá a nossa direção, né? É, a gente Então, brinca com isso aí, porque né? A Bíblia fala que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é a cabeça da família, né? Mas a gente brinca, né?
que a mulher é o pescoço, né, que vai dando a direção. Eu gosto muito da definição de um pastor que fala que na casa dele quem manda é ele, quem manda é a mulher dele. É só a mulher dele não bater de frente com ele. E quando a mulher Certo. quer, ela vai levando, vai guiando e Deus vai nos dando graça como cabeça, mas elas que carregam o piano. Aqui em casa, minha mulher é sensacional. Tá certo. Se você não fizesse educação física, qual outro curso que você faria? Cara, eu Uma sempre opção? gostei da parte de marketing. Eu gostava, inclusive foi uma dúvida minha bem pequena, porque eu sempre quis educação física, mas pensando, eu me lembro de ter que escrever três opções no vestibular, né? E aí eu coloquei educação física, coloquei marketing, também coloquei psicologia. Acaba que psicologia, na verdade, foi algo que eu encontrei no curso de educação física e gostei demais. Mas se eu pudesse pensar em outros cursos, tirando teologia, eu iria para psicologia. Também gosto dessa parte de marketing. Por questão profissional, acho que marketing seria uma escolha. Na verdade, na nossa área de educação física, né? Eu não por mim, porque eu fiz publicidade e propaganda primeiro que a FEPESP, né? Educação física. Mas a galera, vendo o nosso trabalho, a gente é um pouco psicóloga, a gente é um pouco fisioterapeuta, um pouco pedagogo, porque junta tudo, né? Acaba E a gente... a criança ou o adulto precisando disso. E a gente tem, de maneira superficial, não se compara a uma outra faculdade, mas a gente tem, né, no currículo, pelo menos na minha geração, a gente ainda tinha tanto psicologia quanto a parte de marketing dentro do nosso grupo de matérias, né, de disciplinas. E eu acho que isso foi muito legal, cara, porque muita coisa que eu aprendi na faculdade eu trago para minha profissão, mas muita coisa que eu aprendi na faculdade eu consigo trazer no âmbito ministerial e no âmbito pessoal também, foi de grande valia. Legal. Então, conta um pouco pra gente como que tu conheceu a educação física, quem te inspirou, quem te ajudou, por que você quis fazer educação física e já entra no seu ministério aí do Grande Lance, já vai embora. Na verdade, eu sempre gostei de esporte, né? Eu desde pequeno sempre fui apaixonado por futsal e sempre tive meus pais apoiando, então eu lembro que eu fiz futsal minha infância inteira, mas eu também fiz judô. Eu fiquei talvez uns 3 meses eu fiz vôlei, eu fiz aula de basquete, eu fiz natação, então a gente era de uma geração que ainda dava para brincar na rua, né? Então a gente jogou bola na rua, brincou de esconde-bola, esconde-esconde, jogou taco, então eu sempre fui muito envolvido com esporte, sempre gostei muito. E eu tive ao longo da minha trajetória alguns professores, em especial o professor André Luiz, que foi meu professor de educação física no Leão 13, no ensino médio, e também foi meu professor, também foi professor do Luan, que você fez uma entrevista com ele, Luan Thor. Sim, sim. E eu já vinha admirando alguns profissionais dessa área, né, técnicos. Você tem aquela coisa de deixar até numa posição de herói, né, quando você tem alguém como técnico. E o André Luiz foi alguém que me gerou uma paternidade na minha profissão. Eu jogava futsal na escola, era capitão do time e eu era muito próximo dele. A gente cresceu ali em amizade. É um cara que eu admiro demais até hoje, que eu sempre que vejo, às vezes cumprimento na pizzaria, mas 10 minutos de resenha no mínimo. Alguém que me fez caminhar, e o legal é que além de servir como inspiração para mim, o André, ele acreditou muito em mim. Então, quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu já estava estagiando com ele no Colégio Leão 13, no handebol feminino, e ele já me levou para trabalhar com ele no Saldanha, também ali no futsal, né, a nível já competitivo de liga regional. Então é alguém que eu devo muito. A minha primeira indicação para a escola foi ele que deu no Dom Bosco Santista, e as coisas foram fluindo, eu continuei trabalhando na área. O Flávio Antunes me conhecia da igreja, ele que é ex-jogador, né, e também também se formou em jornalismo, se formou em educação física, e me convidou para trabalhar num projeto social que tem o nome de Projeto Terra Frutífera, onde ele traz crianças
carentes, crianças que têm uma carência financeira, para estar treinando junto com a galera do Grande Lance, que é uma escolinha de futsal propriamente dita. E o que eu achei muito legal desse projeto, que eu já estou trabalhando com ele desde 2008, se não me engano, é que a gente consegue trazer uma verdadeira sociabilização, porque a gente pega uma criança que não tem condição financeira e no lugar dela treinar sozinha, junto com esse nicho de pessoas, a gente mistura completamente com a nossa escolinha e essa criança recebe uniforme, recebe um tratamento igualitário, a gente, na medida do possível, sempre dá tênis, dá uniforme, excursões, eles viajam, e a gente tem padrinhos e patrocinadores que apoiam esse projeto. Em contrapartida, esses meninos eles têm que ir na igreja. A gente coloca como um rebote deles, né, como uma resposta deles, tá frequentando a igreja. E o Luan frequentou esse projeto durante um tempo e hoje é professor do Grande Lance. O Juninho chegou pra gente com 9 anos, se não me engano, e hoje é professor nosso, tá fazendo faculdade de educação física, tem um envolvimento ministerial com o braço desse projeto, que é o Fluxo da Bênção, que é um projeto que nós temos dentro da comunidade da Vila Santa Casa, que é um lugar onde eu morei ali perto e a gente começou um projeto ali. O Juninho hoje é líder ali desse projeto, ele prega para os meninos, tem feito lives regularmente, então é um projeto que já tem um tempo e que, cara, eu posso ver o meu ministério se atrelando ao meu serviço, né, a minha profissão, e eu posso orar antes. A gente hoje está trabalhando virtualmente e a gente ora antes do treino, dá o treino virtual, no final sempre dá um fechamento com alguma palavra de caráter, superação, humildade, obediência, amizade, e a gente pode estar colocando princípios no coração dessas crianças e formando não só atletas, que não é o nosso objetivo principal, mas principalmente cidadãos que agradem o coração de Deus, né? Legal. E o seu ministério também acaba juntando com o pessoal da igreja, tem muita criança que vai jogar lá no Grande Lance. A gente acaba tutoriando, discipulando, né? As crianças chegam com a atração do futebol, isso é natural, né? O que mais agrada a eles, né? E dali eles são arrastados para a igreja, e da igreja eles fazem outros vínculos de amizade, alguns começam a tocar instrumentos, outros se envolvem em outros ministérios, e mesmo depois deles passarem de 16, 17 anos e não estarem mais com a gente no Grande Lance como atletas, eles permanecem na igreja, né? Porque, na verdade, o propósito é que eles tenham uma experiência real com Cristo, que muda a nossa vida, né, Diogo? É uma experiência real com Deus, né? Eu sempre cresci na minha infância ouvindo que o esporte inibe o uso de drogas, né? E, na verdade, cara, eu creio que qualquer tipo de atividade vai inibir, mas o que pode realmente transformar vidas é a experiência com Cristo. Acabou de entrar aí o Silas. O Silas é um menino que chegou com a gente com 9 anos, fez parte do Grande Lance, desse projeto. Hoje ele é atleta profissional, ele já jogou no Santos na base, já jogou no São Paulo na base, já jogou no Corinthians na base. Ele, se não me engano, estava no Brasiliense ano passado, não sei como é que ele está agora, mas o que eu carrego de mais legal da vida do Silas é que hoje ele é um braço de apoio nos adolescentes, onde ele pode estar editando vídeos, fazendo aquilo que Deus tem dado de dom para ele, como uma forma de glorificar o nome de Deus, né, cara? Isso é o mais legal, é o maior troféu que a gente pode carregar para a glória de Deus, é ver esses meninos encaminhando as suas vidas em Deus, independente de ser um atleta como Silas, ou de trabalhar numa outra área como outros tantos, né? Ah, legal. Depois dá um indique aí pra gente fazer uma entrevista com ele. Aí, ó, tá feito convite, Silas. Tá aí com a gente. E lá na escolinha, você trabalha aquela parte lúdica também com a criançada ou só o fundamento? Cara, a gente acredita muito que essa geração não trabalha a parte lúdica de maneira natural, né? Nós jogávamos bola na rua, íamos para um clube aprender a parte tática, aprender o que o futsal desenvolvia dentro de quadra, aprender a tocar a bola, aprender a fazer jogadas. Infelizmente, essa geração não joga bola na rua. Muitas das escolas não têm uma quadra grande de futsal,
né? Eles não têm campos como antigamente se tinha o campo do BNH, né? O campo ali na ponta da praia, que se jogava bola em tudo que era canto. Hoje a gente não tem mais essa facilidade. Então a gente acredita muito, essa filosofia vem do nosso patrão, né, do Flavinho, que o futsal ele tem que ser lúdico, ele tem que ser uma brincadeira. É lógico que a gente trabalha com fundamentos, né, a gente trabalha com a parte tática, eu particularmente gosto muito dessa parte tática, mas a gente insere isso de acordo com a faixa etária. Uma criança de 6 anos vai brincar demais, né, e vai fazer exercícios específicos. Uma criança com 16 anos já vai ser mais cobrada da parte tática, né? Até por já ter tido um desenvolvimento de fundamento, um desenvolvimento técnico, cognitivo, de entender também o jogo. Então, a gente tem como prioridade a parte lúdica e vai inserindo, né, a parte tática, a parte de cobrança muito mais com o desenvolvimento da idade deles. Legal, legal. E o seu ministério na igreja, como que funciona? Você é líder de jovem, é líder de casados, como que é? Cara, atualmente a gente está trabalhando com a liderança de jovens e com a liderança de adolescentes 2. Na nossa igreja é dividido, né, os adolescentes. A gente tem a faixa etária de 12 a 15, que a gente coloca como adolescentes 1, e de 16 a 20, que a gente coloca como adolescentes 2. E eu, juntamente com o Luan, com o Natan, com a minha esposa, com a Dandara, a gente tem uma equipe que está atuando ali nos adolescentes 2, e eu atuo na liderança ao lado do Moisés, né, que é diácono da igreja, filho do nosso pastor presidente, que é o pastor Natalino. Ele está à frente dos jovens e a gente serve como braço de apoio na liderança. E, cara, a gente tem um envolvimento com algumas programações, né? A gente tem o Até Quinta, que já vai para o 6º ano agora de ministério, que é uma reunião que acontece às quintas-feiras, às 10h15, que nós temos feito via live por conta da pandemia, né? Então fica aí o convite, é sempre no Instagram do Espaço Jovem, EJ_Cristo é Resposta. Se você colocar Cristo é Resposta no Instagram, você vai conseguir seguir todos os Instagrams dos braços ministeriais da nossa igreja. E ali, cara, tem sido um tempo de crescimento no Até Quinta, nos Adolescentes 2, nos cultos do Espaço Jovem, que é sábado às 8 horas, que nós também fazemos as nossas lives. Nossa programação tem diversas ramificações, mas de uma maneira geral a gente trabalha sempre com retiro anual, um acampamento para os adolescentes, a gente vai para hotéis com os jovens, programações semanais. Então tem sido muito edificante e um privilégio, né, cara, a gente poder gastar a nossa vida em prol de algo eterno, que é a salvação de vidas, né? Tantas pessoas investem suas vidas em coisas que logo passam ou em coisas que são, né? A gente vê grandes empresas, grandes negócios ruindo diante da pandemia, né? E é de grande alegria a gente poder olhar e ver que aquilo que a gente trabalha com o nosso coração, em primeiro lugar, depois de Deus, né, depois da minha família, é o nosso ministério, e a gente poder ver o ministério fluir independente da pandemia. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, porque existe uma promessa de que a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Então, mesmo de maneira virtual, nós temos conseguido nos manter unidos e até expandindo o evangelho para pessoas que não tinham conhecimento de quem Jesus era, né? Você teve alguma dificuldade quando começou a fazer essas videoaulas para a criançada ou o próprio culto dos jovens? Você teve alguma dificuldade assim de ver, acho que o cara tá me entendendo ou ele tá ali viajando na ideia? Cara, faz 6 anos, na verdade fez 5 anos agora em dezembro, né, dia 24 de dezembro, que Deus me deu a direção de criar um canal no YouTube que eu chamo de Praticai, e onde a gente anuncia a palavra de Deus usando situações de cotidiano. Então eu pego situações do dia a dia e eu tento trazer a palavra de Deus usando essas coisas, tentando fazer como Jesus fazia, né? Pegava coisas simples e trazia um paralelo espiritual. Então eu, graças a Deus, Deus foi me forjando ao longo desses 5 anos para trabalhar com internet, com Instagram, com o YouTube. Eu confesso que quando tudo isso começou a acontecer a nível ministerial, você fica meio
em dúvida, né? Será que vai ter adesão? Mas graças a Deus a gente tem conseguido se juntar. Sempre na quinta-feira tem ali uns 70 jovens, pelo menos, ligados na live. E, cara, profissionalmente para mim foi mais... Eu questionei um pouco mais, eu nunca tinha vivido, já assistia a alguns personagens que dava aula para alguns jogadores, mas eu nunca tinha trabalhado de fato com aula virtual. Foi um desafio, mas eu acredito que a gente está se adaptando, né, a esse novo normal, né? Eu confesso que eu acho um pouco mais cansativo do que propriamente no pessoal, né? Mas Deus tem dado graça, tanto no Grande Lance quanto nas escolas. Eu também dou aula em escola, de educação infantil até ensino fundamental 2, ali no Patinho Feio, no Souza Brasil. E tem sido um desafio que Deus tem dado graça, tem sido edificante também. Pensando assim, né? Eu mesmo, quando eu faço aqui, que nem hoje tem você e mais 2 aí, né? Pra fazer entrevista, né? Eu sinto muito mais cansaço que tá ali ao vivo com o cara, né? Porque a gente tá pensando, né? O nosso músculo... E eu acho que a gente... gente... várias coisas ali ao mesmo tempo, né? E eu não sei você, mas um dos motivos de eu trabalhar com educação física é fugir de um escritório, né, cara? Eu sou um cara muito ativo, então essa coisa de ficar sentado, trabalhando num computador 6 horas, para mim, eu acho que eu ia enlouquecer. E aí a gente se vê diante da pandemia tendo que trabalhar na frente do celular, na frente do... Verdade. Então talvez para nós seja mais cansativo, né? Para alguém que trabalha no computador o dia todo e agora tá trabalhando em casa, pro cara tá mó... Poxa, ficou muito melhor. Para nós é mais difícil, né? Porque às vezes é um movimento que você quer corrigir e se você usa uma linguagem técnica, a pessoa não entende. Aí você tem que ser simplista, às vezes não se faz entender. Então a gente está se adaptando ainda, né? Mas a gente tem alcançado o objetivo, as pessoas têm curtido, o número de alunos tem se mantido, então acredito que o feedback tem sido positivo. Legal. Verdade. Depois da pandemia, a gente não sabe como que vai ficar, mas você tem algumas metas a alcançar? Algo que você ainda não conquistou, que você está começando agora, um projeto novo? Cara, eu sou um cara muito sonhador, cara. Eu às vezes até falo pra minha esposa, amor, eu não sei se de repente eu vou muito longe na mente e penso, cara, de repente Deus nem tem isso pra mim e eu tô com a mente lá na frente, sabe? Só que ao longo desses 15 anos de convertido, eu tenho estado num tempo em que eu entendo que Deus quer que eu desenvolva aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Então eu tenho sim sonhos, eu tenho sim planos, mas no lugar de ficar olhando lá pra frente e às vezes perder o tempo presente, eu entendo que Deus já me deu responsabilidades e privilégios enormes para eu administrar. E eu acredito que muito do que Deus tem para mim no futuro está linkado com o que eu vou fazer com o que Ele tem me dado no presente. Aquela parábola dos talentos, né? Jesus fala que aquele que tem um talento vai perder e aquele que multiplicar o seu talento vai receber ainda mais. Então você perceba que tudo aquilo que está nas nossas mãos determina o que nós vamos receber no futuro da parte de Deus. Então eu tenho tido um dos maiores desafios da minha vida, que é ser pai, né? Ontem eu estava no Instagram e vi uma propaganda falando do Dia dos Pais e eu pensei, cara, Dia dos Pais, eu sou pai agora, né? Primeira vez. Então, para nós tem sido um desafio, mas muito bom. Infelizmente, a gente tem vivido esse tempo de pandemia e eu quero deixar muito claro que ninguém celebra isso e a gente preferia estar trabalhando sem que uma morte tivesse ocorrido. Mas esse período de quarentena eu tenho estado em casa, então eu teria 3 dias de licença paternidade, eu estou com 3 meses de licença paternidade, né? Então eu tenho estado com a minha esposa, tentando ajudar na medida do possível. Agora que ela estava chorando no meu colo, mas chega uma hora que não tem jeito, só mãe, né? Mas tem sido um desafio, né? A minha família, e nós já temos desafios com os adolescentes, com os jovens, com a T-Quinta, com o próprio Instagram. Meu Instagram é um instrumento que nós queremos usar para que Deus seja conhecido e reconhecido. Então eu tenho sim sonhos de ampliar tudo aquilo que Deus tem dado na minha mão. Mas eu tenho focado muito naquilo que Deus tem dado, já tem sido muito desafiador, e eu creio que o meu futuro está muito linkado ao que eu vou fazer com o que Deus tem dado. Então esses são os meus planos.
Legal. Qual mensagem você quer deixar pro pessoal que tá nessa agonia de voltar pra rotina logo, ir pra praia, sem máscara, né? Ou aquele cara que, tipo, já jogou tudo pra cima e fala, não, que se dane, eu vou pra praia. Esse cara que tá meio depressivo, esse tá muito ansioso. Que mensagem você quer deixar? A mensagem que eu podia deixar, cara, é que o extremo ele é perigoso, né? Todo extremo ele é perigoso. Quando você chega num extremo, muitas vezes você já está sendo movimentado por alguém que nem é você. Você chega num extremo em que às vezes é a mídia, às vezes é uma pessoa que você tem como referência. Eu creio que a gente precisa de equilíbrio, né? A gente precisa orar a Deus pelas nossas autoridades, precisa orar a Deus por tudo isso que nós temos vivido. Aquele que está em casa ansioso, depressivo, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de conhecer esse Deus que está presente, se faz presente e que não está de quarentena. O nosso Deus é um Deus que não muda, então essa quarentena não gerou uma crise no céu, né? Então aquele que está louco para voltar, tenha sabedoria. Aquele que não quer voltar, busque da parte de Deus sabedoria, porque eu acho que a sabedoria é muito disso, né, cara? É você ter o equilíbrio de vamos voltar, mas, poxa, vamos usar máscara, né? Eu vi um banner no Instagram que eu achei bem interessante. Era uma foto mostrando como fica um respirador dentro de uma pessoa. Mostrando toda a tubulação até onde ela chega, né? Praticamente encostando no pulmão. E aí o que estava escrito era: se você acha incômodo usar máscara, imagine usar um respirador, né? Então ninguém tá, a gente não tá usando máscara porque a gente acha estiloso, porque a gente acha bonito, né? A gente fez educação física e os caras que estudaram medicina estão falando que é pra gente usar. Então a gente usa e eu creio que Deus vai tratar uma série de situações e daqui a pouco estaremos perto do nosso normal, né? Não sei se igual, mas mais próximos daquilo que nós tínhamos como rotina. E a grande questão é o que nós estamos fazendo com esse tempo de quarentena, né? Pode ser um tempo de buscar ao Senhor, de aprender uma nova língua, de sair capacitado profissionalmente, ou simplesmente um tempo perdido, né? Verdade. A última nossa, antes de chegar na última, depois que não acabar a rotina aí da pandemia e tudo, acabar assim, não sei se vai acabar, mas se poder conseguir falar com você pessoalmente, eu quero filmar, fazer uma segunda entrevista da sua rotina de trabalho, tanto no colégio como na escolinha, como lá naquela escolinha que eu quero conhecer de vocês, porque o Luan também falou disso aí, tem projeto, eu quero conhecer, né? Porque é curioso, né? Tá mais que convidado. E na igreja um pouco, e depois fazer uma mini entrevistinha para ser uma segunda entrevista mais no ao vivo já no canal do YouTube, tá bom? Show de bola, sem erro nenhuma. Vamos combinar, passando isso aí, em nome de Jesus vai passar rápido, a gente vai tá junto e aí a gente faz isso aí, sem erro nenhum. Para mim é sempre um prazer estar tendo essa oportunidade de anunciar o evangelho, né, cara? De chegar num lugar que eu não chegaria. Sim. E nossa última pergunta, qual mensagem que você quer deixar pro pessoal que viu a live agora, viu a nossa entrevista agora, a nossa resenha, vai ver na prévia do Instagram e lá no canal do YouTube? Cara, eu queria deixar um versículo que tem estado no meu coração. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, Deus não se agradará dele. Eu acho que a gente precisa sair melhor dessa quarentena, não só como pessoa, mas espiritualmente, não só na área profissional, mas no relacionamento com Deus. E uma coisa que nós precisamos aprender é isso. Deus nos convidou para viver pela fé e não por vista. Se a gente for viver por vista, cara, a gente olha aí a televisão, as notícias, né, economicamente, né, com relação à saúde, né, então é muito complicado. Mas nós temos um convite para que nós vivamos pela fé. E aí quem vive pela fé tem menos chance de errar. Quem vive pela fé tem uma direção de Deus a ser seguida. Quem vive pela fé vive em obediência e usufrui de uma série de coisas que a obediência a Deus promove. Então a mensagem que eu podia deixar
para cada um que vai assistir ainda, né, além da galera que está com a gente, é: viva pela fé e não por vista. Agora, a fé vem pelo ouvir. Para que a gente tenha fé, a gente precisa ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter relacionamento com esse Deus. Então, vivamos pela fé e viveremos muito melhor, viveremos o melhor de Deus nessa terra. Então, essa foi nossa entrevista com o Adam Garrido, da Cristo e Resposta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tenha uma boa tarde a todos. Que Deus te abençoe. Abraço. Valeu, Diogo. Deus abençoe.